Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no Evangelho de João, no capítulo 12. Conta a história de uma mulher. Que tratou Jesus com tanta honra. Semeou honra e colheu honra. E até hoje colhe honra. E eu quero ler essa palavra para você. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem Jesus ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali um jantar, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro do perfume. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 dinheiros e não os deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a para o dia da minha sepultura. Ela guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, aquele que ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Diga graças a Deus. Nós estamos aprendendo essa semana sobre restituição. Dos significados desta palavra restituição é devolução daquilo que nos é direito receber, que é nosso. É algo que é nosso, que foi tirado de nós e que Deus, na sua palavra, promete restituir em dobro. Restituir de uma maneira muito maior em comparação àquilo que a gente perdeu ou que foi tirado de nós. E aqui nós vemos um exemplo maravilhoso de restituição que aconteceu na casa de Marta, Lázaro e Maria, que eram 3 irmãos. A Bíblia diz que Lázaro adoeceu e depois morreu, e Jesus veio à visita no 4º dia, depois que ele havia falecido, enterrado, que ele havia sido enterrado. E ali Jesus operou um milagre extraordinário de ressurreição, devolvendo
a vida a Lázaro, restituindo a sua vida. E depois disto, Jesus foi convidado outra vez a vir nessa cidade, nessa aldeia de Betânia. Porque havia algumas vezes Jesus vinha fazer como que fosse cruzadas ali naquela aldeia, campanhas. E sempre Jesus, quando vinha, ficava hospedado na casa de Marta, Maria e Lázaro. Só que desta vez que Jesus foi a Betânia, ele não ficou na casa de Lázaro. Ele foi a convite de um homem chamado Simão, que havia sido leproso, que havia sido curado, que era o pai de Judas Iscariotes, aquele que o traiu com um beijo. Era na casa do pai de Judas, na casa de Simão, que Jesus estava jantando. E Simão convidou também a Lázaro para participar deste jantar. E ali havia Jesus, Simão, os discípulos, Lázaro, os homens sentados à mesa. A mesa estava rodeada, preenchida por homens. A Marta, irmã de Lázaro, servia o jantar. E Maria não tinha sido convidada. Por quê? Porque ela vinha de um passado que a sua reputação não era muito boa. Marta e Maria e Lázaro perderam o pai bem cedo. E essa perda de um pai, ou a falta de um pai na vida de uma jovem, causa muitos danos à sua reputação. Porque uma das funções do pai é proteção, é zelo, é aquele que fecha a porta da casa para o mal não entrar. Nós vimos isso na vida de Jó, que nós começamos pregando no início da semana. Que a intercessão de Jó, as ofertas que Jó fazia no altar, fechava a porta e o mal não entrava para tocar na sua família. Porque a função do pai, ela é muito importante. E Marta, Maria, não tinha mais esse pai. E eu acredito que pela ausência do pai, daquele que protege, infelizmente a Maria caiu numa vida de prostituição. Ela se tornou uma prostituta e muito mal falada por aqueles que faziam uso do serviço dela, do corpo dela, que saíam com ela. Então, na aldeia de Betânia, os homens sabiam que Maria, ela era uma prostituta, uma mulher de má fama. E ela não foi convidada para o jantar, não foi. Só que, quando ela ouviu falar que Jesus ia estar perto da casa dela, ela disse: eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de honrar a Jesus pelo que ele fez por nós. Porque Lázaro, para Maria, era como o substituto do seu pai. Era aquele irmão mais velho que agora lhe protegia e que havia morrido, e Jesus tinha restituído a vida dele, e ela queria
agradecer, ela queria honrar, ela queria, como a palavra de Deus diz, fazer uma boa obra. Mesmo ela estando naquela vida de prostituição que ela vivia, antes de ter um encontro com Jesus, porque ela, depois que começou a ouvir a palavra que Jesus pregava lá na aldeia dela, ela se converteu e se tornou um exemplo para Jesus destacar a fé dela muitas vezes. Quando Marta, ocupada em muitas coisas, Maria estava sempre sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus pregar, recebendo os conselhos de Jesus para ter uma mudança na sua vida. Jesus destacava essa virtude dela como alguém que tinha escolhido a melhor parte, como alguém que podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas como você está aí agora, parou tudo para ouvir a palavra. Essa virtude Maria tinha, e essa virtude fez com que a vida dela começasse a mudar. E ela, com aquela alegria por ter Jesus por perto, não estava Jesus na sua casa, mas estava na casa ao lado, ela pensou: o que eu poderia fazer por Jesus hoje? E ela se lembrou que ela tinha algo muito especial, que era um vidro, um vaso com um unguento, com um perfume de nardo puro, que era um perfume que custava muito caro, que custava 1 ano de serviço, 1 ano de salário mínimo. Era necessário uma jovem trabalhar para poder ter condição de comprar este perfume. Uma comparação aqui para os dias atuais. Ela tinha que trabalhar o ano inteiro para poder ela comprar esse vidro de perfume, esse vaso de nardo puro, que era usado exclusivamente no dia do casamento. Era o perfume da noiva para a lua de mel. Porque mesmo ela tendo um começo ruim, tendo feito escolhas ruins no começo da sua história, que foi seguir o caminho da prostituição, seja por qual motivo foi, se foi financeiro, se foi a ausência de um pai, se foi a influência de alguém que já vivia na prostituição, que ela teve amizade com essa pessoa. A Bíblia não diz exatamente a causa X, a raiz do problema, onde foi que começou. Mas pode ter sido por qualquer um desses motivos. A Maria decidiu que mais importante do que ter tido um começo ruim era ela ter um final, ela terminar bem a sua história. Porque o passado ela não podia mais resolver. Ela não podia voltar os anos lá atrás e desmanchar o currículo de prostituta que ela tinha construído na sua cidade. As pessoas falavam mal dela. O passado ela não podia resolver, mas o futuro ela confiou que Jesus podia resolver. Ela, como toda jovem, ela tinha o sonho de se casar, por isso ela tinha o perfume dela guardado. Ela trabalhou, ela juntou, ela comprou aquele perfume e ela disse: eu tô nessa vida aqui de prostituição, mas um dia eu vou me casar, eu vou ser uma mulher de família, uma mulher de honra. Ela tinha aquele sonho.
E ela pegou o sonho dela, algo que representava o sonho dela de se casar, que era o vaso de alabastro, o vaso de nardo puro. E ela disse: eu vou colocar o meu sonho, o que representa o meu sonho, aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela entrou por debaixo, sabe, da mesa, devagarzinho, porque se ela entrasse de pé, toda altiva, desfilando em cima do salto, ela teria sido expulsa daquele jantar, porque nem convidada ela tinha sido para estar ali. Mas sabe o que é a pessoa entrar de joelho? Se curvar, como quem vai engatinhando? Pois foi assim que ela entrou na presença de Jesus. E é assim, queridos, que Deus tem que nos ver. Porque estar de joelho é se render. Nunca se ajoelhe diante de outra pessoa a não ser o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia fala também o exemplo de um homem chamado Mardoqueu, que viveu em tempos difíceis, tio da rainha Esther, que foi construída uma forca para lhe matar. Qual a acusação? Ele não se ajoelha diante de um homem chamado Amã, que trabalhava no palácio e queria que quando ele entrasse no palácio, todos os judeus se ajoelhassem diante dele enquanto ele entrava. E Mardoqueu disse: eu não vou me ajoelhar diante de ti. Eu só me ajoelho diante de Deus. E por causa disso, que ele fez muitas vezes estando de pé, enquanto outros se curvavam diante do homem, foi construída uma forca, na intenção de lhe matar. Mas Deus, que é o autor da história e que vê os que estão de pé e os que estão também de joelho, não tem? Deus vê. Deus vê. Deixa Deus te ver. O Deus que vê, se você for ler o livro de Esther, você vai ver que quem foi enforcado na forca foi o Amã e não Mardoqueu. Porque quando você se ajoelha diante de Deus, Deus vai te manter de pé diante dos teus inimigos. E ali aquela mulher entrou de joelho, engatinhando como um bebê. Se fez pequena. Derramou o seu vaso de alabastro nos pés de Jesus. Jesus foi o primeiro que sentiu aquela aguinha, aquele óleo derramando nas canelas, nos pés, e aqueles cabelos passando e secando e as lágrimas descendo. E os demais só perceberam quando o cheiro tomou de conta da casa. E aqueles homens sabiam que aquele perfume, aquele cheiro era conhecido. Aqueles que eram casados sabiam que aquele perfume era um perfume de lua de mel, inesquecível. E ali todo mundo começou a se levantar e viu aquela mulher que estava chorando aos pés de Jesus. E o dono da casa, o filho do dono, Judas, já saltou nela para humilhá-la e discriminar, criticar aquela atitude que ela estava fazendo para com o Senhor Jesus. E aí fez Jesus se levantar e a defender, que está aí em Marcos, no capítulo 14.
versículo 6 diz assim: enquanto eles bramavam contra ela, Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Por que vocês estão fazendo mal para ela? O que ela me fez foi uma boa obra. Eu gostei do jeito como ela me adorou. Eu gostei do jeito como ela orou. Eu gostei. E eu quero lhe dizer, querido, que não se preocupe com o que as pessoas vão pensar. Você tem que se preocupar em agradar o Senhor Jesus. E sabe o que é que agrada o Senhor Jesus? É quando você é você mesmo. É quando você faz o seu melhor. É quando você faz tudo o que você podia fazer, que foi o que Jesus disse. Olha só aí no versículo 8, continuando, ele disse: ela fez o que podia. Você quer agradar o Senhor Jesus? Faça isso também. Faça o que você pode. Adore a Jesus do seu jeito preferido, do seu jeito único. Você sabia que cada passarinho tem um canto diferente? Cada espécie tem o seu som. Até as estrelas, elas emitem um som de percussão. Você sabia disso? Isso aqui é estudo científico, pesquisa espacial. As estrelas, elas emitem um som de percussão mais bonito do que o da timbalada. Cada coisa que Deus criou adora a Ele de um jeito único. Você tem uma voz que ninguém tem outra igual. Por quê? Porque Deus gosta de coisas diferentes, de ouvir sons diferentes, de atitudes diferentes que revelem a honra, revelem a gratidão de alguém que foi restituído. E o que foi que essa mulher, ela estava ali tão grata por ter o irmão dela de volta, tirado da morte e trazido para a vida, por ter começado tão mal a sua história, ter uma reputação tão suja aos olhos humanos, devido às escolhas que ela fez ao longo da sua juventude. Mas ela disse: se eu comecei errado lá atrás, a partir de hoje eu vou fazer coisas que agradam a Deus. Eu vou fazer as coisas do jeito certo. Eu vou dar o meu melhor agora. Não é pro marido da fulana, da cicrana, que eu tive um caso com ele. Não é para aquele que chegou agora outro dia, me convidando para ir ali. Eu vou dar o meu melhor agora aos pés de Jesus. Essa foi a atitude dela. E por causa disso, olha só, o que foi que ela colheu? Versículo 9 de Marcos 14. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória, para a sua boa reputação. Porque só tem um que pode visitar o seu passado e ajudar você a escrever o seu futuro. É Jesus. Jesus é o restituidor dos sonhos. Jesus é o restituidor da honra, da boa fama. Jesus é o recomeço. Não existe transformação de vida e de história sem passar pela cruz de Cristo, sem ter uma aliança com Cristo. O que Jesus fez foi tão grande que até a história geral, história do Brasil,
Quando você estuda história, você vai ver que ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo, A, C e DC. Jesus é aquele que faz o divisor das águas entre passado e futuro. O que essa mulher fez, por ela ter feito o melhor que ela podia fazer, Jesus disse: eu vou te incluir no livro que vai ser mais vendido no mundo inteiro, que é a Bíblia. Tu vai fazer parte, vai ter uma folhinha lá. A tua atitude vai ser contada para servir de bom exemplo, porque você foi mau exemplo para muita gente, até hoje. Mas a partir de hoje, eu estou te restituindo a boa reputação. Diga glória a Deus. Jesus restitui a boa reputação. Se você não foi um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, se você tomou algumas atitudes erradas na sua vida e que ninguém confia em ti, ninguém acredita no que você fala, pessoas te rejeitam, te criticam, jogam no teu rosto o teu passado de erros, de falhas, o que você deve fazer? Você deve se humilhar aos pés de Jesus. Você deve entregar a sua vida a Jesus. Você deve fazer aquilo que agrada ao Senhor Jesus. E dentre essas muitas coisas é dar o seu melhor para Ele. Porque você talvez já deu o seu melhor para muita gente e eles não podem ir no teu passado e mudar a tua reputação. E nem podem garantir o teu futuro. Mas Jesus pode. Então eu quero encorajar você a fazer uma aliança com Deus. A querer ser 100% de Deus. Ah, mas eu já fiz muita coisa errada na minha vida. Não importa. O que vai contar é daqui para frente. Eu quero lhe dizer que as pessoas não vão lembrar do começo da tua história, não. Elas vão lembrar de como você terminou. Você sabia disso? Você não sabe onde eu nasci, nem onde eu cresci, nem o que eu passei na minha infância. Você não sabe. Mas o que eu estou fazendo hoje, você está vendo. Você está sabendo. Por quê? Porque mais importante do que o começo é o terminar. É o não ficar pelo meio do caminho. E quem é que vai te ajudar a terminar bem? É o Senhor Jesus. Você quer ser restituído na sua honra? Pense aí um instante, o que é que você pode fazer na direção da obra? Não foi o que Jesus falou para aquela mulher? Deixem ela, ninguém mexa com ela. Ninguém critique ela, porque o que ela está fazendo é uma boa obra. Eu estou gostando. Eu estou gostando. Então, não se distraia com o que as pessoas vão pensar de você. Não se distraia com isso. E um conselho eu lhe dou. Bom, você quer um conselho bom? Se afaste de toda pessoa que gosta de fofocar. Essa pessoa que se aproxima de você, que fala de A, B, C, D, se você ficar perto dessa pessoa, conversando com ela muito, daqui a pouco ela vai sair falando mal também de você. É um fato comprovado, não tem? Não estou dizendo para você se intrigar com ninguém, porque isso não é coisa de cristão. Dê bom dia, dê boa tarde, dê boa noite, dê a paz seja convosco, mas tem pessoas que você não pode conversar com elas mais do que 1 minuto.
porque elas vão falar mal, a começar da família dela e depois do ABCD até chegar no Z. Então, em nome de Jesus, não se distraia com esses falatórios inúteis que não vai gerar coisa boa na tua vida. Raciocina. O que você pode fazer? Que boa obra. O que você pode fazer que vai cooperar com a obra? Jesus disse, o que ela fez, ela já me embalsamou. Ela já me ungiu o meu corpo para a sepultura, tá aí no 8. O que ela fez, vocês não gostaram, mas ela tá me ajudando. O que ela fez está me encorajando a ir para a sepultura, a dar a minha vida. Por quê? Porque Jesus estava rodeado de pessoas falsas, rodeado de ladrão, morreu até rodeado de ladrão. Onde ele ia tinha sempre uma catinga. Como Jesus estava precisando sentir o bom perfume. Eita, glória! E o bom perfume, você pode ser. Como, pastor, eu posso ser esse bom perfume? Faça o que você pode. Se envolva com a obra. Aí você não vai precisar nem orar pedindo. Ele vai te honrar. Porque quem planta honra será restituído na honra.